E agora nós vamos ver uma entrevista com o Túlio Asbar, um homem trans que fala o que ele pensa sobre a masculinidade tóxica. Primeiro é preciso entender que a masculinidade tóxica, ela atinge a todos, né? De que forma ela nos atinge? Primeiro pela invalidação, né? A partir do momento que nós não temos um falo e a masculinidade nessa sociedade, ela foi sim construída em cima de um falo, né? Então existe uma invalidação, né? Ah, o homem de verdade. Mas o que é o homem de verdade? Né? E aí também a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a construir essa masculinidade. Eu não passo mais esse papel social de mulher, mas sim de um homem, né? Um homem trans. E eu começo a construir essa masculinidade, né? Qual que é a minha referência? Para quem que eu olho? É para os homens da nossa sociedade, né? Que são machistas, que é o homem que não chora, o homem que ele precisa se impor, o homem que ele precisa ser violento. Então a gente também tem que ter muito cuidado para na hora de construir essa masculinidade, né? Para que isso não vire tóxico também, a gente não atue nesse papel, né? E é muito difícil porque a gente não tem referências, né? Poucas referências, digamos assim. Então a gente tem que começar a ter cuidado, né? Então eu diria que a masculinidade tóxica, ela nos atinge primeiramente na invalidação, né? Nesse papel de gênero, e depois nessa busca de uma referência, né? Para que a gente não comece a reproduzir atitudes. Eu acho que está muito claro já para as pessoas, né? E que a gente precisa urgentemente desconstruir e reconstruir esses papéis e essa masculinidade na nossa sociedade. Acho que tem vários andares essa discussão que ele coloca, né? Eu entendo que exista uma espécie de déficit de identidade masculina no homem trans, né? Ele sinta que há esse déficit, né? Primeiro, pelo que ele fala no começo, de que nessa sociedade, e me parece em praticamente todas que se conhecem, a masculinidade sempre esteve associada ao pênis, certo? Portanto, que quando você começa a ter um grupo populacional chamado homem trans, que se identifica como homem e não tem pênis, que isso pode gerar algum tipo de tensão em termos de déficit ontológico, de qual é o ser deste homem, e que ele busque suas funções, case, tenha filhos, gere filhos do jeito que quiser, ele mesmo pode gerar filhos e ter filhos, se ele continua com órgãos femininos e tal. O problema é que quando você coloca toda a culpa de todos os males do mundo nos homens naturais, digamos assim, né? Que carregam culpa, essa história de que todos os homens têm que fazer uma espécie assim de... tem que pagar a culpa dos ancestrais, reparação histórica. Sabe aquele tipo de discurso de homens que normalmente são movidos por impotência sexual, por insegurança, por incapacidade de lidar com mulheres, um monte de coisas, que começam a dizer que todas as mulheres não prestam, que todas as mulheres são vagabundas, que todas as mulheres são mentirosas, que todas as mulheres são loucas. É idêntico. A diferença é que esse discurso está ancorado em todo tipo de pseudociência, conhecida muitas vezes como territórios das ciências sociais. E o anterior, toda mulher isso, toda mulher aquilo, está localizado normalmente no discurso ignorante, com baixa formação. Aí dá essa dissonância. Fica parecendo que quando você culpa os homens de tudo, homens naturais de tudo, você está fazendo ciência. Olha a pseudociência aí.
Mas, na realidade, é a mesma coisa simétrica do outro lado. Quando homens acham que as mulheres são culpadas de tudo, que as mulheres são mentirosas, que as mulheres são malucas, que as mulheres isso, é a mesma coisa. Bom, né, continuando aí nessa abordagem dos extremos, todas as mulheres são malucas e traiçoeiras e todos os homens são tóxicos, também existe essa visão de que, por exemplo, homens trans, da mesma forma que homens trans seriam menos opressores porque eles já tiveram uma vivência de oprimidos, nessa mesma linha existe um segmento do feminismo que acha que a única forma de a mulher se proteger dessa toxicidade masculina é rejeitar a relação com o homem e ter apenas relações lésbicas, né? Então, eu pergunto, será que a lesbiandade vai virar uma ferramenta ou corre o risco de virar uma ferramenta contra isso que se chama hoje masculinidade Uma tóxica? ferramenta de combate, De defesa, luta. de resistência. Está na moda a palavra resistência. Olha, o Castel já no final dos anos 90 identifica esse vínculo, em alguns casos, entre grupos feministas mais radicais e a lesbiandade, no sentido de que a mulher heterossexual seria uma espécie de colabô, como se falava na França, porque ela deseja o opressor. Eu vou confessar a você, eu acho que todo esse povo que trabalha com lógica de opressor e oprimido, eu acho que é tudo gente que você não pode confiar muito, nem de um lado nem do outro, né? É que nem você também não confiar muito em quem vem com o discurso de que temos que voltar à família dos anos 50. Deus condena homens e mulheres que não são heterossexuais. Eu vejo a mesma coisa, o mesmo tipo de atitude. Mas não resta dúvida que essa posição radical da lesbiandade acontece até gente falar, se sua filha gostar de mulheres, agradeça. Você teve sorte, porque então elas vão se apaixonar só por seres santificados, que não fazem mal a ninguém. Isso, com relação aos homens trans, isso aparece, essa coisa do oprimido e opressor, a ideia de que porque eram mulheres e aí fazem a transição para homens, então trazem a experiência de ser oprimidas enquanto mulheres, e daí passariam a não ser opressoras como supostamente todos os homens são. Eu acho muito engraçado quando alguém fala para mim assim, não, porque você é homem natural, então você carrega a opressão dentro de você. Eu fico procurando ela onde que ela está, exatamente, em que lugar que ela foi parar. Muita gente que foi oprimido ao longo da história e teve a chance de ter poder, virou um opressor desgraçado. Aliás, durante o nazismo, assim como durante o regime soviético, todo mundo sabia que se você queria formar um quadro violento de adesão absoluta ao sistema opressor do sistema fascista, o ideal era você pegar jovens que não tinham muito espaço social, no caso de meninos, que não tinham muito sucesso com as meninas, que não eram bons alunos, e aí você pegava esse sujeito oprimido, erguia ele à posição de poder e ele virava a maior peste de todas. Portanto, a tese de que quem foi oprimido não será opressor é uma tese falsa, empiricamente não fundamentada, historicamente falha e, no fundo, é marketing do grupo em questão.